como um juiz estava colaborando, não às vezes, não em casos isolados, mas o tempo todo, em segredo, sem conhecimento do outro lado. Eu não consegui ler o que estava lendo, porque nos Estados Unidos é impensável que um juiz consegue fazer isso. Se um juiz, não só nos Estados Unidos, mas todos os países que eu conheço no mundo democrático, fizesse uma vez que Sérgio Moro fez como um juiz durante 5 anos, vai sofrer muito punição. Com certeza vai perder seu cargo. Provavelmente vai ser proibido ser advogado com permanência. É impensável para mim que um juiz estava se comportando assim em qualquer caso, insignificante, pequeno, sem consequências, muito menos em casos tão importantes que ele estava fazendo isso. Reportado, e o ministro Moro não pôde fazer nada para impedir isso. Quero falar sobre naquele discurso que eu fiz em 2017, que a deputada Fernanda me perguntou, porque acho que é muito importante. É meu tempo? Vou só para concluir. Tem muitas pessoas falando que nosso motivo é a política, é para destruir o Lava Jato, para proteger corruptos. E é muito irônico porque, como a deputada disse, em 2017 eu fui convidado para fazer um discurso e foi para dar um prêmio para quem está lutando contra a corrupção, e um das finalistas era o Força Tarefa do Lava Jato, e o Deltan e 3 ou 4 outros procuradores viajaram para aquele evento e ouviram meu discurso. E depois eles, não eu, o Força Tarefa do Lava Jato, traduziu meu discurso, que era em inglês, porque estava em Canadá, com legendas em português, e o Deltan disse: o renomado jornalista Glenn Greenwald tem um discurso que todos os brasileiros devem escutar, defendendo e elogiando nosso trabalho contra a corrupção. E exatamente como eu disse que o senador Randolph sentiu traído quando ele aprendeu que estava acontecendo dentro do Lava Jato, eu me senti traído, porque essa opinião que eu expressei defendendo o Lava Jato foi uma polêmica na esquerda, foi uma polêmica no partido do meu marido, e foi uma polêmica de muitas pessoas que estavam lendo. Mas eu acreditei que essa luta contra a corrupção era e é muito importante. Exatamente por causa disso, eu acredito que essa reportagem é tão crucial para fortalecer a luta contra a corrupção e eliminar a corrupção aqui. Responder para o mais que eu posso. Um deputado me perguntou sobre o caso do Snowden e a diferença entre o que estamos fazendo agora e naquela casa. E acho que essa é muito interessante, porque em 2013, quero te lembrar, como o deputado disse, que não só revelamos que o governo norte-americano estava espionando contra o governo brasileiro, mas também contra a população brasileira. E eu fui convidado 2 vezes para o Senado brasileiro para fazer uma audiência. E naquela época, nenhuma pessoa deste país me perguntou: como você pode, como jornalista, publicar documentos que foram roubados? Muito ao contrário. Por exemplo, o Globo, com quem eu reportei naquela época, com quem eu ganhei o prêmio para essa reportagem, e que agora está tentando criminalizar esse jornalismo, naquela época estava totalmente apoiando esse jornalismo, essa reportagem. Todo mundo aqui no Brasil estava olhando para naquela reportagem como alguma coisa muito importante, porque estamos revelando informação sobre como o governo norte-americano e o governo do Reino Unido estava invadindo a privacidade, não só Petrobras, não só a ministra de Minas e Energia e não só o presidente da República, mas a população das brasileiras, milhões das pessoas. Isso é jornalismo. Ninguém disse naquela época: você está fazendo alguma coisa errada porque você está usando documentos roubados.
intenção do Sérgio Moro é muito óbvia. Ele está tentando nos ameaçar, ele está tentando nos intimidar, ele está tentando nos criminalizar. Até agora eu não ouvi Sérgio Moro chamando a Folha de São Paulo, ou Reinaldo Azevedo, ou Band News, aliados do hackers. Eu quero ouvir ele chamando isso, mas quero falar alguma coisa sobre essa tentativa para nos intimidar e criminalizar nosso jornalismo. Eu tenho um passaporte norte-americano. Eu sou casado com meu marido. Nossos filhos têm o direito para ter o passaporte norte-americano. Nossa família pode sair deste país qualquer minuto. Só usa a racionalidade. Se eu tivesse um mínimo envolvimento no comportamento do nosso fonte para pegar os documentos, você acha que eu ficaria aqui? Eu posso sair desse país qualquer minuto que eu quero e continuo publicando esses documentos, mas eu estou aqui. E aqui eu vou ficar. Porque eu sei muito bem que Sérgio Moro também sabe. Quando ele está tentando acusar a gente de ter envolvimento nesse comportamento da nossa fonte, ele está mentindo. Vocês viram agora trechos da transmissão ao vivo, que foi ontem, foi dia 25, do jornalista Glenn, que é o diretor do Intercept Brasil. Lá na Câmara dos Deputados eu gravei uns trechos para vocês, que eu achei interessante. Os créditos são da TV Câmara e eu peguei na internet do Opera Mundi, tá? Já estava lá na descrição, mas eu estou falando de novo para a gente não ter problemas autorais. E por que é importante tudo isso? Porque a gente está vendo o degringolar de uma situação no Brasil que nunca foi vista antes, né? Já tinha ficado provado que, né, mais do que provado, do que o Executivo e o Legislativo são corruptos, são comprados, e agora com essa situação do Moro a gente vê que o Legislativo também está comprometido. E por que isso é tão perigoso? Porque se o Judiciário, presta atenção nisso, se o Judiciário ele perde a credibilidade dele frente à população brasileira, quem vai ter a autoridade de julgar qualquer brasileiro? Porque tirar a liberdade de uma pessoa é algo muito sério, é algo que o Estado utiliza como último recurso. Então, se um juiz federal foi flagrado e está sendo provado que ele estava de conluio com o Ministério Público e dando direções, criando provas e fraudando o sistema judiciário brasileiro, que é contra isso, e agora está perseguindo vários jornalistas que foram demitidos, né? A corda está no pescoço da Raquel Sherazade, o Reinaldo Azevedo, o Paulo Henrique Amorim, e o próprio Glenn está sendo acusado, mesmo que a Constituição brasileira, no artigo 5º, garanta que o jornalista tem o direito de divulgar a sua reportagem investigativa sem revelar a fonte, né? Enfim, isso coloca em risco a nossa imagem internacional, tá? Porque tudo o que a gente fez ou vai fazer como país não vai ter peso, não vai ter credibilidade, certo? Então isso a situação não é Lula, não é Eduardo Cunha, não é Palocci, não é ninguém. A situação é o Brasil. Esse homem, Sérgio Moro, junto com esse governo, eles estão destruindo a confiança, a transparência e a imagem do Brasil. Tá? É muito mais sério do que você pensa. Não é só
dizer, os esquerdistas querem soltar o Lula. Não, não é isso. É muito mais profundo. É muito além do que esse governo quer que você acredite. Porque se o judiciário ele perde o poder que ele tem, que é o poder de aplicar a lei, da imparcialidade na hora que ele faz isso, ele vai perder a credibilidade dentro do país, tá? Causando uma revolta, causando muitos recursos, e tudo isso é muito caro pro país, certo? E a gente vai perder um caráter de importância jurídica nos tribunais internacionais. O que também é bastante assustador é que depois que degringolou toda essa denúncia contra Delagol e contra o ministro Sérgio Moro, que eu espero que seja ex-ministro em breve, eles viajaram para os Estados Unidos, onde eles já tinham viajado no início do começo da Lava Jato, receberam dinheiro, receberam treinamento da inteligência americana para poder desenvolver a Lava Jato. Não sei se vocês lembram, mas o presidente que mais peitou os Estados Unidos, que esteve à frente do BRICS, né, unindo os países emergentes mais ricos do planeta, foi o presidente Lula, né? Eu não sou a favor dele, de maneira alguma. Eu acho que ele e todos os outros que roubaram têm que ser presos, mas se provado, que não é o caso. Ali não houve provas substanciais, tá? Eles usaram a dúvida circunstancial para condenar o ex-presidente. Sou fã dele? Não, não sou, porque eu acredito que ele boicotou a eleição de 2018 e ele criou esse monstro que está no poder hoje, que é o governo Bolsonaro. Se não fosse por ele, nós não estaríamos passando por isso. Um presidente que não tem domínio de nada, já trocou de ministros várias vezes durante esses seis meses de governo. Ele trocou de ministros, insultou o chefe do BNDES, é um cara que demite. Se alguém for contra um pensamento dele, ele demite. Ele não é democrático, ele não é uma pessoa republicana que aceita ser afrontado ou ser questionado em qualquer situação. Isso não é um presidente, isso não é harmonia de governo, isso é ditadura, isso é uma coisa perigosa, porque se isso está começando a acontecer agora, nos primeiros 6 meses, dentro do governo, não vai demorar para que isso aconteça na população brasileira. Usando a mesma desculpa, vamos acabar com os esquerdistas, vamos acabar com os petistas, e todo mundo que discordar de algum pensamento do governo vai ser considerado esquerdista, vai ser considerado petista, terrorista, comunista, como muitos dos seguidores do Bolsonaro fazem. Se o Supremo Tribunal julga alguma coisa contra ele, o Supremo tem que ser derrubado. Aí ontem o Supremo barrou o habeas corpus do Lula e aí agora o Supremo é herói de novo. Então vamos ficar atentos, tá? Não seja burro. Até mais. Para encerrar esse vídeo, não são só os vídeos do Glenn que estão lá no começo, mas existem fotos, existem provas de todos os tipos mostrando há muito tempo a parcialidade do Moro e o conluio do governo brasileiro com o governo americano. É óbvio que depois da descoberta do pré-sal, os americanos cresceram os olhos no Brasil e precisavam derrubar o governo que era forte e era dono dessas riquezas para acontecer isso que está acontecendo aí, que o Bolsonaro está fazendo. Ele está vendendo a preço de sucata as nossas riquezas. Vendeu a Embraer, está vendendo o pré-sal, agora teve uma descoberta maior ainda de reserva de gás, e tudo isso está sendo entregue nas mãos de petrolíferas internacionais com a menor participação da Embraer na história do Brasil.
Então, vou encerrar com certas imagens e aí você tira a conclusão que você quer. Esse cara que está aí no poder não é patriota. Ele é vendido. Ele é uma pessoa que se vendeu para os americanos, abriu espaço e vai ficar pior. Acredite, se a gente não fizer nada, vai ficar pior. Que um juiz estava se comportando assim em qualquer caso, em si, que um juiz estava se comportando assim em qualquer caso, em si, que um juiz